Fala galera, sou o professor Leandro Luz, que faz os vídeos aqui do canal Biologia no Papel. Alguns alunos me pediram para que eu fizesse um raio-x do Enem. O que mais cai na prova de Biologia lá dentro das Ciências da Natureza no Enem? Então resolvi comentar um pouquinho de alguns assuntos que costumam aparecer mais. Desde o início do novo Enem, lá em 2009, o assunto que mais aparece é ecologia, ok? Continua sendo ecologia. Quando a gente fala de ecologia, quais os temas que você deve direcionar aos seus estudos? Primeiro, cadeia alimentar, conceito de produtor, consumidor primário, secundário, decompositores. O que acontece quando eu retiro uma peça ali, se eu tirar um consumidor secundário, qual o efeito sobre o restante da cadeia? Dentro desse tema, fluxo de energia, lembrando que ao longo da cadeia essa energia vai sendo dissipada, vai se perdendo energia, né? Quem está lá no final da cadeia tem menos energia. E um tema dentro, né, da cadeia é a biomagnificação ou magnificação trófica, né? Elementos, né, substâncias que são bioacumulativas que os seres vivos não conseguem metabolizar, vão se acumulando ao longo da cadeia, ok? Outro tema recorrente, relações ecológicas. Deem uma olhada nas relações, quais são elas, qual é a relação ali, né, a sinalização dessa relação, mas com uma relação em particular que é a competição. É a relação que mais aparece muitas vezes, é uma relação menos, ok? E dentro de ecologia, os ciclos biogeoquímicos. Vou destacar aqui o ciclo do carbono e o ciclo do nitrogênio. Muita atenção com esses dois ciclos, geralmente o Enem reveza ali qual questão que vai cair desses dois ciclos. Beleza? E a gente não pode esquecer dos problemas ambientais. Quando a gente fala de problema ambiental, né, desde de problemas como, por exemplo, eutrofização, que costuma aparecer muito, o problema do lixo, ok? Atentos a problemas ambientais, tranquilo? E soluções para eles, né? Então, a gente tem discutido muito sobre agrotóxicos nos últimos meses. Uma saída para os agrotóxicos é o uso de controle biológico de pragas, que é um tema que chove na prova do Enem. Beleza? Vamos para o outro? Genética. Genética cai pra caramba no Enem também. Genética mendeliana geralmente vai aparecer ali uma questão por prova. Atenção para a primeira lei de Mendel, cruzamento que mais aparece dentro da primeira lei, cruzamento entre heterozigotos, ok? Cruzamento entre heterozigotos, tem que estar com isso na ponta da língua. Tranquilo? Leitura de heredogramas. O Enem costuma trazer heredograma, saber identificar no texto ou no heredograma, herança dominante, herança recessiva, é um outro caminho bacana para você ganhar nota ali. Dentro da genética mendeliana, grupos sanguíneos, tanto o sistema ABO quanto o fator RH podem aparecer na prova. Sistema ABO, né, o sangue pode ser A, B, AB, O, quem pode doar para quem? Né, o cruzamento entre dois indivíduos, qual a chance de sair um indivíduo O, um indivíduo A, isso é importante. Dentro de fator RH, eritroblastose fetal. É um tema que ao longo da história do Enem não caiu muito, mas ele é importante dentro do fator RH. Tá legal você saber sobre esse tema. Beleza? Bom, vou destacar aqui a genética molecular, ok? Genética molecular, quando a gente tem lá o DNA sendo usado, né, como modelo para a produção de um RNA, que depois vai ser traduzido em proteína. Então, DNA transcrito em RNA e depois traduzido em proteínas. Essa sequência cai bastante, é importante que você saiba sobre ela, ok? Dentro ainda de genética, a engenharia genética costuma aparecer muito nas provas.
entender a tecnologia do DNA recombinante, temos aula disso no canal, e duas aplicações muito importantes no nosso dia a dia. Transgênicos, chove na prova do Enem, e exames de DNA, né? O que a gente chama de técnica do DNA fingerprint, saber se aquele bebê é filho daquele pai 1, do pai 2, isso costuma cair também, beleza? Citologia costuma aparecer muito organelas citoplasmáticas. Sabe, organela, função, isso chove. Todo o Enem você pode esperar pelo menos uma questão. E lembrando que dentro dessas questões a organela mais cobrada na história, costumo brincar com os meus alunos, deu branco, chuta ela, mitocôndria. Ok? Mitocôndria faz respiração, tem origem materna, né? Tem origem explicada pela teoria da endossimbiose. Então, ligados aí em organelas citoplasmáticas. Beleza? As pessoas me perguntam se botânica cai muito no Enem. E eu sempre digo o seguinte, não cai muito. Geralmente eles trazem uma questão que conversa ali com a botânica, e se essa questão aparecer. Mas eu aconselho a estudar duas coisas. Os grupos, como um todo, características gerais, né? Quais plantas são avasculares, quais são vasculares, quais produzem semente, né? Quais produzem pólen, né? Que planta começou a produzir fruto, né? Isso é legal, né? Saber aquele cladograma com as principais características. Chama a atenção aí para as características mais gerais de planta. Mas aí eu vou adicionar mais uma coisinha aí dentro de botânica. Fisiologia vegetal, a parte de hormônios vegetais. Em especial dois, auxinas e etileno. Foram os que caíram até hoje. Então, se você der uma atenção a mais para esses dois hormônios, se cair a questão, possivelmente você já vai saber, né, qual é a resposta. Zoologia cai? Não. Zoologia quase não cai, quase não aparece no Enem. Talvez a gente destaque aí a parte de verminoses e a parte de artrópodes, com alguns conceitos relacionados a artrópodes. O resto costuma cair muito pouco, então é uma matéria que você não tem que dar tanta importância assim na hora de estudar. Tranquilo? Anatomia e fisiologia cai? Cai. Temos, em geral, uma questão relativa à anatomia e fisiologia. Quais os sistemas que mais apareceram aí no Enem? Sistema digestório, e aí o foco, em especial, com estômago e as enzimas que funcionam no estômago, né? A pepsina funcionando em meio ácido, caiu várias vezes. E sistema endócrino, a parte de hormônios, tem caído com relativa frequência no Enem. Já caiu sobre insulina, já caiu sobre ADH, ok? Já caiu sobre tiroxina usando iodo, né? Já tivemos duas questões sobre isso no Enem. Então é um tema que vale a pena você passar o olho, pegar as características mais importantes de cada sistema e levar para o coração ali na prova do Enem. Doenças é um negócio que você tem que estudar. Pelo menos uma questão, às vezes duas, aparecem no Enem. E aí, moçada, já dei essa dica na aula de vírus, já dei essa dica na aula de bactérias. O que é importante você estudar dentro de doenças? Você não precisa ser um especialista, um médico para fazer essa prova. Você não precisa ser aquele cara alucinado com Grey's Anatomy para fazer essa prova. Você precisa entender quais são, né, as principais doenças, o modo de transmissão e as medidas profiláticas. 90% das questões do Enem focam nesses dois aspectos, ok? É claro que muitas vezes você precisa saber qual é o agente causador, né? Saber um geral da doença, mas em especial como ela se transmite, se é por via sexual, se é pelo ar, né? Se é por ciclo fecal oral, se tem um vetor e quais as medidas eu tomo para evitá-la. Então foque nesses dois aspectos quando você estiver estudando. Viroses,
bacterioses, protozoonoses, verminoses, ok? É claro, alguns detalhes, né, fazem toda a diferença. Um deles, e apareceu 2 vezes nos últimos 5 anos, a questão dos antibióticos como modo de tratar doenças bacterianas, ok? Tranquilo? Então esse é um caminho, né, que você pode seguir quando for estudar ali as doenças. Focar em medida profilática e focar modo de transmissão. Tranquilo? Bom, falamos de ecologia, citologia, anatomia, botânica, zoologia, a parte de micro-organismos. Outro tema que aparece com frequência e você tem que se dedicar muito, evolução. Evolução cai no Enem, você precisa, né, saber aí muito bem sobre lamarckismo, quais foram as ideias centrais do Lamarck, lembra? Lei do uso e desuso, lei da herança dos caracteres adquiridos e darwinismo, Charles Darwin, né, a teoria da seleção natural, entender, né, qual o mecanismo da seleção natural, como é que ele seleciona, né, aqueles indivíduos que portam características, né, mais favoráveis dentro daquele ambiente. E conectar isso ao neodarwinismo, que foi, né, uma teoria que juntou a teoria da seleção natural do Darwin, que é bacana demais, perfeita com conhecimento de genética, explicando a origem da variabilidade que o Darwin não soube explicar, com mutação e essa ampliação da variabilidade com a recombinação genética, ok? Então, lamarckismo, darwinismo, neodarwinismo ou teoria sintética da evolução. Ainda vou colocar aqui mais um, especiação. Você precisa conhecer, saber os detalhes da especiação alopátrica, que é aquela que acontece quando há uma separação, um isolamento geográfico de duas populações que passam a evoluir de formas diferentes. Beleza? Tranquilo? Então foco nisso, ok? Bom, me perguntam se embriologia cai. Não cai embriologia, a não ser alguns aspectos muito genéricos, como por exemplo, gemelaridade. Vale a pena estudar gemelaridade, entender como é que os gêmeos são formados. Isso vale a pena. Me perguntam se histologia humana cai. Depende do assunto. Sangue despenca. Saber função de hemácia, saber função de plaquetas, saber função de leucócitos, bem como ler um hemograma e saber se a pessoa está com anemia, se ela está com problema de coagulação, se ela tem tendência à hemorragia, ou então se ela tem baixa imunidade ou está com uma infecção, é essencial. E dentro do sistema imunológico, saber a diferença entre soros e vacinas. Cai demais. Saber que vacina estimula a produção de anticorpo e célula de memória. Soro, você já recebe isso pronto. Né? Você já recebe os anticorpos prontos que foram produzidos geralmente em um cavalo. Ok? E aí, conecta ali a ideia de imunização passiva natural que a gente recebe no leite, né, via placenta da nossa mãe, ok? Então, histologia, sangue cai e muito geralzão, tecidos musculares e tecido nervoso, né? Já tivemos uma ou outra questão dos dois, mas se você tiver apertado com o conteúdo, tiver aí apertado para estudar, não é esse tema que você vai estudar, beleza? Tranquilo? Foque nos outros que eu citei para vocês. Então espero que com essa orientação, isso acabe direcionando o estudo de vocês agora, nesses próximos meses para o Enem, ok? Qualquer dúvida, mande uma mensagem aqui, eu tento tento te orientar, né? Pô, como é que eu estudo isso? Qual assunto que você acha que eu devo começar dentro de
ecologia dentro de anatomia, pode mandar mensagem, vou ficar muito feliz em te ajudar. Gostou desse vídeo? Achou bacana? Achou legal? Dá sua curtida, assine aí faça a inscrição, né, no canal e compartilhe com os teus amigos esses vídeos. Toda semana vídeo novo com resumos para o Enem. Beleza? Abraço para vocês, bons estudos!